aqui é a Carol da Leitura Virtual e esse vídeo eu vou mostrar pra vocês os 7 livros nacionais que eu li em 2021. Vem comigo, vem! Então, galera, dos meus 35 livros de 2021, 7 deles foram nacionais e foram nacionais incríveis. E eu quis fazer esse vídeo específico pra divulgar esses 7 nacionais maravilhosos pra vocês, pra que, se vocês estiverem procurando, né, tem fantasia, tem romance, tem livro pra chorar, tem livro pra dar risada, só tem livro bom. Tem livro infantil, tem muito livro gostoso. Então, eu quero que você entre nesse vídeo comigo e curta pra caramba. Mas primeiro, não se esquece de se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações desde já pra não esquecer, tá bom? Vamos lá! O primeiro livro é Nem o Tempo, da Stefânia Cedro. Foi o primeiro livro mesmo que eu li, nacional, ano passado. Uma indicação do Gustavo, pra variar. E, gente, que livro incrível! Ele é um livro que ele é vendido, assim, como um romancezinho, água com açúcar. E você acha, né, que ele é super gostosinho no começo. Mas ele começa a ter umas tramas, assim, que você fala... Deus, eu não tava esperando por isso. E a escrita da autora é muito gostosa. Então, um resuminho aqui pra vocês. Não vou falar o nome dos personagens, porque tem uma pegadinha aí, né? Eu não quero estragar a leitura pra vocês. Então, o casal protagonista, né? São adolescentes, estão apaixonados. Comecinho gostoso da relação, sabe? E ele é todo descrito pra gente e tal. Até que uma coisa acontece, né? Uma coisa da história acontece e eles são separados. Né? E aí você acompanha, né, a personagem feminina, ela seguindo em frente e crescendo, né? Porque passa muitos anos e tal. E aí, quando ela já tá assim num ponto da vida dela onde ela tá estabilizada, ela já conseguiu melhorar a saúde mental dela e tudo, algo acontece e estraga tudo de novo. Estraga e conserta ao mesmo tempo tudo de novo. E aí eles precisam lidar, né, com essas mudanças da vida mesmo, essas coisas. Só que assim, não são mudanças normais da vida, não. São coisas pesadas, entendeu? Coisas que não acontecem com todo mundo. Mas é um livro que tem uma narrativa muito gostosa. Só que ao mesmo tempo, ele tem um plot logo no início que é muito tenso. Então se eu fico falando muito pra vocês, muitos detalhes, tenho medo de acabar estragando esse plot. Então assim, procurem resenha se vocês quiserem. Eu não tenho capacidade pra fazer uma resenha sem dar spoiler desse livro, mas ele é um livro maravilhoso. Então se você for ler no escuro, eu indiquei pra uma amiga, ela leu completamente no escuro. Você vai gostar ainda mais, porque você não vai pegar esses pequenos plots que tem no começo. O Encantador de Livros, do Lucas Souza. Ah, eu amo esse livro de paixão, tanto que fiz uma vaquinha online pra arrecadar 35 deles, pra fazer leitura com as minhas crianças, né? Não deu pra fazer o ano passado por causa da pandemia, mas quem sabe esse ano, ou quando eu pegar uma turminha um pouquinho mais velha. Mas é um livro encantador como o título, né? A gente tem um grupo de crianças que eles moram numa cidade onde os livros são mágicos. E todos os habitantes dessa cidade, eles amam livros. E aí, você tem crianças tentando salvar a fantasia, porque o prefeito novo da cidade, ele quer destruir a fantasia, porque ele diz que fantasia não é necessária no mundo. E que fantasia faz as pessoas pensarem em coisas erradas. E aí a gente tem um grupo de crianças, né? Dentre eles um que não sabe ler, que ama livros de paixão e que querem defender isso com tudo que eles podem. É incrível. É livro infantil, é livro pra criança. É uma fantasia, assim, gostosa. E, assim, é aquele livrinho que você olha e fala assim... Você tem que ler com um olhar infantil, sabe? Como se você fosse criança mesmo. As Princesas de Caliestel. Gente, esse livro foi uma grata surpresa. Eu tava num sprint de leitura e o Gabs, ele tava lendo e começou a falar sobre o livro. Eu achei sensacional. Logo peguei no Kindle, porque tem no Kindle Unlimited, certo? E aí, maravilhoso, maravilhoso. E conta a história da princesa que desaparece, né? E aí o reino todo fica atrás dessa princesa por anos. Inclusive o melhor amigo dela de quando ela era criança, né? E aí... Ao longo de alguns anos, eles encontram uma outra criança, né? Os pais encontram uma outra criança e meio que eles não substituem, porque eles continuam procurando a princesa, mas essa criança ocupa aquele vazio, preenche aquele buraco que a princesa desaparecida deixou. E aí ela cresce, ela também se apaixona pelo melhor amigo da princesa e tal. E aí muitas reviravoltas vão acontecer, né? E elas vão acabar traçando caminhos muito próximos, né? Todos os personagens. E são personagens muito agradáveis, muito gostosos. Foi, assim, um livro muito gostosinho. É uma fantasia, mas o foco não é fantasia, né? Então, você tem alguns pontos de fantasia que não são muito explorados, mas isso é muito ok na história, sabe? E você tem personagens muito cativantes, muito interessantes. É um livro que eu gostei demais. Inclusive, eu quero procurar alguma coisa dessa autora pra ler de novo, porque eu gostei muito da escrita dela.
Agora tem 2 livrinhos da Ana Beatriz Brandão, né? Caçadores de Almas e A Garota dos Olhos Esmeralda. Caçadores de Alma foi um relançamento, né? A Ana já tinha lançado o primeiro volume lá em 2015. Ficou aí, né, nesse hiato, todo mundo esperando a continuação por 6 anos. E ano passado ela lançou um volume único com o final da história. E aí eu reli desde o começo, né? Eu já tinha lido o final da história por ser leitura beta, mas eu reli tudo, porque teve uma revisão, teve um trabalho de revisão, de atualização, né? De vista de outro olhar, né, de um olhar mais maduro da autora. É um livro maravilhoso, né? Ele tem demônios, salvadores, magia, é uma coisa maravilhosa. Então, sempre recomendo. E A Garota dos Olhos Esmeraldas é um spin-off, né? Se passa no mesmo universo do Garoto do Cachecol Vermelho, só que dessa vez a gente vai conhecer a história da Helena. A Helena é a irmã mais nova do Gabriel, né? Ela teve muito pouco destaque na duologia original, e agora ela ganha a história dela. A Helena é uma menina lésbica, né? Ela já fala isso nos livros do Dani. E ela precisa lidar com isso porque ela tem muita dificuldade por ter sido tão negligenciada pela mãe, tão preterida pela mãe, que amava e idolatrava tanto o Daniel. E aí, com as perdas que ela passou, né? Ela perdeu muitas pessoas na vida dela, ela tá tendo muitos problemas mesmo de aceitação, muitos problemas de autoestima mesmo. E aí ela conhece a Garota dos Olhos Esmeralda e tudo meio que muda. E aí a gente acompanha um pouco do romance delas, é muito bacana, muito legal. E aqui no final eu vou falar pra vocês dos 2 livros que eu li com os meus alunos. Chapeuzinho Vermelho e Lobo Guará, que é um livro da Melhoramentos, é um livro meio didático mesmo. E A Mina de Ouro, da Maria José do Prêmio. A Mina de Ouro tem vários vídeos aqui no canal, né? Inclusive eu vou deixar o vlog de leitura que eu fiz com os meus alunos aqui pra vocês acompanharem. Sensacional, tem muitas ideias de como trabalhar esse livro. É um livro bem antigo, né? Então, assim, você tem alguns pontos esquisitos ali na história, mas é muito ok. Esquisitos que eu digo assim, porque as crianças às vezes pegavam uma palavra, uma expressão e falavam, mas o que é isso? Né? E assim, é uma coisa que a gente não... Eram coisas que a gente não tem mais hoje em dia, né? Mas é uma história muito maravilhosa. E é muito gostoso de trabalhar esse livro com as crianças, porque tem muitos poucos personagens. São 6 personagens apenas. Tem um cachorro. Então é muito fácil pra eles imaginarem aquele universo, né? E a mina por onde se passa a história. Já a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Guará é a história original do Chapeuzinho Vermelho, só que em vez de um lobo mau, a gente tem um lobo guará, e a história se passa no Cerrado Brasileiro. É muito gostoso, principalmente no 4º ano, que é a turminha que eu tava, porque eles estão justamente, né, trabalhando vegetação nacional, clima. Então a gente pega isso como background e coloca ali como se fosse um estudo de campo, né, digamos assim. Então foi muito legal. As crianças pesquisaram mais sobre o Cerrado, a gente viu no mapa que parte do Brasil pega essa floresta, então foi muito bacana. É uma leitura muito gostosa, além de ser muito legal a história, é muito legal também fazer esse paralelo. Adorei. Gente, foi isso. Esses foram os 7 livros que eu li o ano passado. Pretendo ler mais nacionais esse ano. Eu tava bem parada com os nacionais, na verdade. E a gente tem histórias muito boas, né? Então, deixa aqui nos comentários pra mim se você conhece algum nacional que eu não li ainda e eu deveria ler, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo, galera. Um beijo! Tchau, tchau!